Seja bem-vindo a Notas de Rodapé Podcast. Eu sou Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira e hoje vamos falar sobre uma obra magnífica. Flávio, o que iremos falar hoje? Grande Neifer, tudo bem? Como é que vão as coisas aí, pessoal que está ouvindo também? Espero que estejam bem. Neifer, hoje vamos falar sobre um dos caras e sobre uma das obras mais importantes desse cara, que talvez aí esteja entre os 10 autores mais importantes com a obra mais relevante na literatura universal, que é o autor é o Tolstói, e nós vamos falar sobre uma obra que é relativamente simples, ela é curta, né? Ela é quase um conto, né? Alguns até classificam como um conto, que é A Morte de Ivan Ilitch. Sensacional. Um romance bem curtinho, mas que traz bastante motivos para a gente refletir e traz também uma conexão bem legal, vamos falar sobre isso lá na frente, com o mundo da gestão, que no final das contas é o objetivo primordial aqui desse nosso canal, desses nossos encontros, né? Então tem bastante coisa legal para associar com a nossa vida no dia a dia aí, para associar com gestão e a vida organizacional. Eu diria associar com a morte também, né, Flávio? Esse título já é bem sugestivo. É uma obra, assim, inquietante, né? A gente vai conversar aqui sobre isso. É aquele tipo de obra que você, depois da leitura, você fica aí ruminando, né? O livro por algum tempo. Pelo menos mexeu bastante comigo, assim, porque... E eu acho que mexe com todo mundo. Não tem como você, você que está ouvindo a gente aí, ler essa obra... E não pensar nos seus últimos dias ou pensar nos últimos dias de alguém querido seu que se foi, né? Então, para mim, foi bem interessante, assim, a gente... É uma avaliação, né? A literatura é isso, né? Quando a gente lê uma obra dessa, é para reflexão, eu diria. Sim, eu lembro que eu li a primeira vez, esse é um que eu li 2 vezes, né? Li uma até bem recentemente, aí ano passado li de novo. Uma das vantagens do livro curto é essa, né? Você a qualquer momento está passando pela estante, mete a mão nele e não tem nenhum medo de encará-lo, né? Mas a primeira vez que eu li, eu era bem jovem, começando assim na carreira aí e tal. E eu lembro que me impactou de uma maneira bem forte essa questão, né? Nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do livro, mas sobre essa questão dele morrer lentamente, né? E eu lembro que a expressão que eu usei na época, quando eu estava conversando com alguém sobre isso, parece até uma redundância, né? Mas ele vai morrendo de dentro para fora, né? Ele... Né? De alguma maneira lá a doença começa e aí ela vai progredindo e essa progressão da doença faz com que ele vá mudando a maneira como enxerga as coisas em volta dele e até que tem lá um clímax, né? Digamos assim. Mas é isso, né? Assim, acho que é uma estrutura simples, é uma obra que à primeira vista é simples, mas que é bastante impactante. Profunda. E eu acho que, assim, como eu comentei, né, não tem como você não pensar em alguém que se foi. Eu acho que a maioria das pessoas, já alguém do seu entorno aí que se foi já passou por isso, né, uma doença terminal, vamos dizer assim, como essa, né, do Ivan Ilitch. E eu lembro, inclusive, quando eu li, e eu falei isso no nosso episódio anterior, eu sempre faço um estudo pós-leitura. Sim. E daí a gente vai falar um pouco aqui, né? Eu estudei um pouco sobre o autor, claro que algumas edições ajuda bastante. Eu tenho essa edição que eu tenho aqui da editora 34, e antes de ler A Morte de Ivan Ilitch, eu já tinha lido Guerra e Paz, e na edição da Companhia das Letras do Guerra e Paz também fala bastante sobre Tolstói.
Mas você também seguiu o caminho inverso do normal, né? Sim, No caso do Tolstói, assim, normalmente você começa pelas coisas mais, né, Noites sim. Brancas, o Ivan Illich e tal, e o Guerra e Paz é o ápice, né? É legal que você tenha começado pelo mais, Foi o meu primeiro livro mais de longo. Tolstói, Guerra e Legal. Paz. E daí eu lembro que eu fui, sempre eu vou no YouTube, vejo se tem alguma resenha interessante sobre o livro, alguém comentou alguma coisa, tem uns canais interessantes, né, que eu sigo lá, Tati Feltrin, o Ler Antes de Morrer, então tem uns canais interessantes. Mas também vou na internet ler alguns artigos, e eu lembro, Flávio, que eu li um artigo, um artigo técnico, né, um paper, de um estudante de medicina, um estudante ou um mestrando, doutorando, não sei exatamente, que daí a perspectiva de leitura dele era como que o médico trata um doente terminal. E, na verdade, ele critica, né, a maioria dos médicos que são retratados aqui na morte de Ivan Illich pela frieza no tratamento. Ele cita que o tratamento foi correto, né? Porque a todo momento os médicos tentam aliviar a dor, porque é isso que é feito em um doente terminal. Mas ele fala da frieza que é uma crítica que ele faz. É um artigo bem interessante aí, voltado mais para a medicina, né? É legal que ele viu nessa perspectiva do médico. Mas vamos falar sobre o nosso monstro aqui, que é o Liev Tolstói, autor russo. O que você tem a falar sobre ele aí? Eu complemento. Vai lá. Cara, eu acho que ele, pela maioria dos críticos, Harold Bloom já falou isso, Italo Calvino já falou isso, a maioria dos críticos colocam ele como o principal autor russo. E muitos também colocam ele como o principal autor, no geral, do século XIX, né? Do século XIX e início do século XX ali, mas a fase bem produtiva dele foi ali em 1800 e 1850, eu acho que até o Ivan Illich é da década de 1850. Tolstói nasce em 9 de setembro de 1828, e ele vai morrer com 82 anos em 20 de novembro de 1910. Pois é, ele viveu bastante, né? Tem muita informação sobre a vida dele. Ele foi além de muito produtivo, literariamente falando, ele foi, de certa maneira, ativista, né? Em algumas questões relacionadas à paz, né, a não violência, e até Guerra e Paz tem muito disso, né, de retratar a guerra, as guerras napoleônicas lá, algumas batalhas dessa fase e tal, retratar a guerra, mas do ponto de vista crítico da coisa, do ponto de vista do tempo perdido, das vidas perdidas e né, assim, da desgraça que é patrocinar eventos como esse, né? Interessante que ele foi do exército russo, né? E lutou na Guerra da Crimeia. Lutou na Guerra da Crimeia. Eu acho que isso ajudou ele a criar essa repulsa, né? Conhecer os horrores da guerra faz com que o cara realmente passe a lutar contra isso. Ele se autodenominava como anarquista cristão em um momento da vida dele. Então, não tem mais alocações antagônicas como essa. Nós já vamos começar com o politicamente incorreto agora, ou a gente segura um pouco mais? Não, vamos dar uma segurada, Então, ele se autodenominava como anarquista cristão, e realmente foi um monstro, né? E ele era um autor, Flávio, não sei se você concorda, mas ele era um autor que ele colocava muita questão, pelo menos nos 2 livros que eu li dele, falta muitos ainda para eu ler dele, né? Por exemplo, Ana Karenina, eu não li ainda, tem uns livros aí bem próximos para eu ler. Mas ele era um cara que era muito autobiográfico.
Então, sim. por exemplo, o Príncipe Andrei lá no Guerra e Paz é bem... O pessoal fala, né, os estudiosos de Tolstói, fala que é um personagem muito autobiográfico. Que é o cara que foi para a guerra, também criticava a violência, começou a ver de outra forma aquilo tudo, começou a ajudar os mujiques, então tudo isso. E ele era um cara fanático, isso tem nas memórias, num livro que a filha dele escreveu, ele era um cara que era aficionado pela morte. Talvez eu acho que nenhum autor retrata tão bem o período da morte como Tolstói, né? Tanto nesse livro, né, que trata sobre o assunto, mas lá no Guerra e Paz, que tem várias mortes, ele várias referências. Muito bem. Ana Karenina sempre tem, Sonata Kreutzer é um que é bastante conhecido também, ele explora bastante todas essas questões, mas é dos monstros, né, assim, é dos inquestionáveis. Você pode até achar alguns livros longos, você pode até achar algumas narrativas, não perceber a profundidade de certas narrativas, mas ele é uma unanimidade, né? Assim, eu acho que não há ninguém que possa colocar muito defeito assim naquilo que ele fez, não, né? E ele era um nobre, né? Então ele era rico, né? Sim. Sempre ficou ainda mais, né? Depois de ser autor, então, ao contrário do que muitos autores, por exemplo, Dostoiévski ou o próprio Kafka, é um autor que não teve dificuldade na vida financeira, vamos dizer assim. Então é um cara, e ele usufruiu do sucesso dele, né? Que nem esses autores Dostoiévski, Kafka e outros, né? Dezenas e centenas de outros que não usufruíram da sua obra. Ele, pelo contrário, ele usufruiu. Então também tem essa questão. E no final da vida dele, ele quer se abdicar de tudo isso. E é isso que causa um choque entre ele e a família, principalmente a mulher. Ele teve 12 ou 13 filhos, né? Porque ele queria se abdicar e tudo mais. Ele tinha uma propriedade, é um cara muito rico e tal, e tinha uma propriedade enorme, né? E justamente isso, ele passou a viver dando esmola, ou queria fazer isso para todas as situações em que apareciam. E isso causou realmente problemas familiares. Então, aí vem uma discussão, né, Neifer, assim, sobre o destino das grandes personagens da história, né? Quantos escritores não tiveram destinos mais trágicos, né? Viveram menos, e portanto, existe uma certa tendência da gente valorizar mais esses personagens com esses destinos trágicos. Cara que, né? Você tem o Edgar Allan Poe, que morreu de cirrose, bebia tanto que, né, acabou morrendo com, acho que 40 anos ou coisas assim, né? O Kafka, tuberculose, novo. Pois é, então, assim, diversos deles, né, caras que foram presos, né, que tiveram que enfrentar a Sibéria, o Dostoiévski, né? Em tantas outras coisas em que na vida do sujeito acontecem coisas emocionantes, a gente tende a associar a obra dele ao destino pessoal, né? E o Tolstói me parece ser uma exceção, né? O cara que naquela época viveu tanto, né? 82 anos, né? Que produziu muito durante muito tempo, então a vida dele é bastante, a carreira dele, a produção dele é muito grande durante muito tempo. Ou seja, mas por outro lado é uma vida mais, se é que a gente pode falar isso, comparando com a nossa, lógico que não, né? Mas assim, é uma vida mais normal, digamos assim, né? Menos folclórica do que muitos outros autores, né? Mas não deixa de ser também assim, sempre ver esses grandes autores, não deixa de ser uma vida um pouco perturbada. Ele é um cara que ele estava em constante perturbação, assim, né, de inquietação, vamos dizer assim. Então, que nem você falou que ele ajudou os pobres, ajudou os mujiques, ele era fanático por Jean-Jacques Rousseau,
E daí ele funda uma escola, ele funda uma teoria de ensino baseado em Rousseau, então ele tenta deixar alguns legados, né, se a gente pode dizer assim. Como se ainda precisasse, né? Como se ainda precisasse. Mas por causa disso também ele vive meio um deserto literário, né? Que ele não escreve. Tanto é que ele volta a escrever com Morte de Ivan Ilitch. Nessa edição que eu tenho aqui da editora 34, fala isso no prefácio, que ele e Turgenev, eles eram assim, meio amor e ódio um pelo outro. Eles eram amigos, às vezes inimigos, um criticava o outro, mais o Turgenev criticava ele, mas no fim da vida de Turgenev manda uma carta para ele implorando para ele continuar escrevendo e tudo mais, e depois ele escreve Morte de Ivan Ilitch. Então isso entendi. É bem interessante. Cara, então, são muito... Bom, o autor é um cara inquestionável, assim, né? Acho que tem muita dele aí de literatura além de Morte de Ivan Ilitch. Como é que é? Desculpa, Nefer, não te ouvi. O que você indica de literatura dele além de Morte de Ivan Ilitch? Bom, eu acho que não dá para morrer sem ler Guerra e Paz. É um livro longo, uma novela longa, mas que tem muito de história, né? Tem, obviamente, elementos ficcionais ali, mas tem muito de história. Retrata ali um período importante das guerras napoleônicas ali, né? A defesa da Rússia da invasão de Napoleão. A gente falou de Ana Karenina também, que também é, né? Assim, também é muitos desses autores, e o Tolstói especialmente é um deles, mas a literatura russa tem muito disso, de ser menos abstrata, um pouco mais concreta, né? Assim, ela tem muito dos costumes, retrata muito a vida na época em que a história se passa. Então, mais do que obras de ficção, são elementos e fontes de informação muito importantes sobre a modo de vida daquela época, daquele lugar em que eles retratam. Não, Guerra e Paz retrata, assim, você consegue enxergar a nobreza russa da época, você consegue enxergar os costumes da nobreza, você consegue enxergar as fraquezas da nobreza, que era o círculo que Tolstói pertencia, ele conhecia muito bem aquilo. Eu lembro muito claramente dessa... não, desculpa, eu lembro muito claramente dessa, ao descrever ali todas as, né, toda a casta ali dos nobres e tal, a influência francesa na educação, nos modos daquela época, né? Na Rússia, né, os caras iam para a França para aprender os costumes, eram educados em Paris e Sorbonne e tal, e outras grandes faculdades. Falavam mais francês do que russo, né? Exatamente. Então, tanto é que esse maldito livro aqui que eu tenho da Guerra e Paz, aqui, essa edição... Por que maldito? Porque tem vários parágrafos em francês, né? Daí a nota que está traduzida, então você tem que... Porque é o G, assim, essa edição da Companhia das Letras, ela manteve o original de Guerra e Paz, né? Então o que tá em russo ele traduz para português, e o que está francês ele mantém e só traduz nas notas. Mas é um livro fantástico, uma obra assim. Então dá ainda mais trabalho ler, né? Você tem que ficar ali traduzindo, né? Mais de uma vez e tal. Mas, cara, legal. É legal preservar a originalidade. Com certeza é top 10, sem dúvida nenhuma. Não, e é isso. E Sonata a Kreutzer, que eu ainda não li. Esse eu não conheço, mas que é um dos que acho que são os 4 grandes, os mais conhecidos aí. Mas o cara tem dezenas, né? Tem Felicidade Conjugal, que também é um conto, assim, pequenininho como Morte de Ivan Ilitch. Se eu não me engano, tem até uma edição em português que traz alguns contos de Tolstói. Tem tanto Ivan Ilitch como Felicidade Conjugal. E tem um livro dele que é mais ou menos uma biografia, não é uma biografia, mas é as inquietações dele, que é Confissões. Então não é uma obra ficcional, ele escrevendo mesmo o que ele pensa da vida, esse negócio de anarquismo cristão e tudo mais. Ele escreve... e o último romance dele, né, que eu comprei, tá aqui para ler também, é Ressurreição.
É o último romance dele. Foi escrito em 1899. Esse Ressurreição é um que é meio polêmico, não é? Por exemplo, nessa história, acho que é aí que fica clara isso que você falou no começo, esse negócio do anarquismo cristão. Desculpa estragar sua leitura, né? Não, pode falar. Mas nele ele trata dessa questão da hipocrisia da igreja, né? Assim, ele meio que renega, claro que foi um cristão a vida toda, mas ele analisa um pouco disso, né? Eu não li essa história, mas já li sobre, né? Ele rompe com a igreja e e por causa das críticas da igreja, ele é excomungado, né? Então isso que acontece. É uma vida fantástica. É Lev Tolstói. Outro cara que era cristão e foi excomungado também foi o Dante, né? Ele passou boa parte, Dante Alighieri, passou boa parte da vida dele perseguido pela igreja. E aí quando o dia a gente chegar para a gente falar sobre a Divina Comédia, a gente fala mais, mas o modo em que ele brigou com a igreja foi bem interessante, bem peculiar. Você falou aí dos autores russos, agora de bate pronto, Flávio. Sem ficar em cima de muro. Que é isso? Tolstói ou Dostoiévski? Dostoiévski. Foi fácil. Dostoiévski. Mas aí, sinceramente, eu coloco em um empate técnico. Legal. Eu tenho mais prazer em ler Dostoiévski do que ler Tolstói, mas também depende, né? A Morte de Ivan Ilitch é um livro que é uma delícia de ler. E Crime e Castigo também. É que eu acho que Crime e Castigo, para mim, tá num nível diferente da maioria dos outros, né? Então isso acaba me... Influencia muito a nossa percepção também, né? No momento que a gente tá lendo, tem bastante coisa envolvida. Pois é. É que você né? Se tem que pensar em um, eu penso nele, mas, cara, sinceramente, mesmo nível, né? Eu adorei Guerra e Paz, assim. Quando eu terminei, sabe aquele livro que você termina de ler e fica com saudade dos personagens e tudo? São centenas, não é isso? Centenas de personagens. Centenas. Eu acho que assim, são 400, 500, alguma coisa assim. É um monstro, né, cara? O livro Não, é um monstro, mas assim, além do que a gente conversou também no episódio anterior, além do desafio de ler, né, porque são 1.600 páginas, eu acho, mas o arco dos personagens, a mudança, então você acompanha a vida. Eu até eu postei no meu Instagram sobre isso, quando eu li, terminei, eu fiz a resenha lá, que não é só as guerras napoleônicas, né, mas também a guerra e paz interna dos personagens. Né? Mas um dia a gente traz aqui Guerra e Paz. Vamos lá, vamos falar um pouco da obra A Morte de Ivan Ilitch. Então faz uma resenha rápida aí pra gente. Bom, é nesse momento em que a gente tem que fazer o aviso de spoiler, né? Ele morreu, esse é o aviso. Esse é o aviso. Eu adoro esses livros que na capa, né, já vem assim se você acha que o final do livro é a coisa mais importante, então esquece, né? Porque tipo Crime e Castigo, né? Vai tratar sobre o quê? Você sabe que alguém vai cometer um crime, a dúvida é como, né? E se ele vai ser castigado mesmo. Eu acho assim, sinceramente, eu acho que alguns livros, algumas grandes obras literárias, ele vai ter spoiler, mas esse aqui, por exemplo, não vai ter, porque o primeiro parágrafo já é o velório, né? Eu acho legal demais. Isso aí, então, esse é assim, né? A gente já falou. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pô, você sabe que ele morre, certo? Sim, sim. A memória é póstuma, né? Qual que é a outra que eu tava pensando outro dia? A Metamorfose. A primeira do Kafka, né? A primeira frase do livro, ele já acorda na cama transformado num inseto. Então a metamorfose já está feita. Né? Todo o resto do livro é ele tentando entender por quê, entender como e lidar com as consequências disso. Acho que tem um pouco do Ivan Ilitch nisso, né? Então vamos lá, fazer um resumo breve aqui sobre a estrutura e sobre o que a gente tira dali rapidamente, assim, para poder puxar o fio da meada e encaixar nas nossas questões de gestão aqui, né? Bom, então, Ivan Ilitch é um funcionário público lá na Rússia, e o livro começa com o velório dele.
né? Os primeiros 3 capítulos ali tratam, ou os primeiros 3 parágrafos ali tratam do velório e da notificação que a esposa dele faz a respeito da hora do enterro e da divulgação dessas informações, a divulgação do fato para os conhecidos, familiares e colegas de trabalho do Ivan Ilitch. Então, assim, começa com ele morrendo, mas, né, logo em seguida, na medida em que o texto vai passando, ele vai recapitulando a maneira como isso tudo aconteceu, né? Então ele volta no passado para contar como é que esse funcionário público começou a sua carreira, começou a progredir nela, né? Vocês lembram que a frase que a gente leu logo no início desse áudio aqui tratava justamente do fato de que a vida, né, de que a história do Ivan Ilitch foi muito simples e muito comum, e que como terrível é uma coisa dessas, né, como ter uma vida medíocre faz com que você tenha essa sensação de que é tempo perdido, principalmente quando você está ali nos seus momentos finais, né, quando você está ali na sua... dando seus últimos suspiros ali. Eu acho que, deixa eu só fazer um ponto aqui, eu acho que realmente trata sobre isso também, uma reflexão, que ele tem uma vida ordinária, assim, vamos dizer assim, né? Então, e eu acho que ele é pouco afetuoso também. Então, se a gente vê... ele vai fazendo as coisas, é tipo aquela musiquinha do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Todo dia ela faz tudo. Lembra do Chico Buarque? Então deixa a vida me levar. Então ele é até um cara que busca, né, uma posição no trabalho. Ele é preocupado nisso, em ganhar um pouco mais, em galgar uma carreira. Mas tem vários momentos na obra aqui que ele fala, e acabou casando, e acabou tendo filhos. Ele mostra até uma certa frieza em alguns momentos da vida dele, que ele perde 2 filhos, eu acho. Ele perde 2 filhos, mostra uma certa frieza também, e também lá no último ato aí, da obra, mostra que, assim, ele não é próximo de ninguém, basicamente, né? Ele tem um pé de guerra, né, entre ele e a mulher. Claro que tem um filho que é mais próximo, né, que fica ali junto com ele no final e tal, né? É verdade, tem esse filho. Mas mesmo assim é o único, né, e também de uma maneira meio protocolar, né? Não é nada muito... Nada afetuoso, né? Tanto é que nas primeiras partes do livro, a mulher dele está contando para o amigo como foi as últimas horas dele, que ele gritava muito e tal, que ela falava, ele gritava tanto que, alguma coisa assim ela falava, né? Ele gritava tanto que mesmo eu no quarto mais distante da casa, me incomodava. Quer dizer, é um tenso, moribundo, né? Gritando de dor, né? É tenso. Então eu acho que é por isso que entra numa reflexão profunda. Legal. Eu acho que no final das contas, talvez o objetivo dele tenha sido justamente, né, do autor, tenha sido retratar essa indiferença, né, com que... Primeiro a indiferença com que ele tratava os outros e, portanto, era tratado também. Segundo, com a decepção que ele vai tendo na maneira como ele é tratado. Então ele vai enxergando em todo mundo, né, no médico, na esposa, nos amigos do trabalho que vão falar com ele, ele começa a enxergar em todo mundo meio que um inimigo, né, ou alguém que não se pode confiar, e ele passa meio que ter uma visão de um lado oposto daquele que ele tinha antes. Muitas vezes, né, por causa dessa história que, bom, enquanto você é um cara de sucesso, você paga os seus impostos em dia, coloca o seu lixo no horário certo para o lixeiro pegar, né, quando você coloca a sua cara para fora da porta do seu apartamento, você está com um sorriso nos lábios, ou seja, quando você é o cidadão exemplar, todo mundo te trata de uma certa maneira, né? Mas na medida em que você passa a ter menos a oferecer, na medida em que você passa a ser um entrave, né?
isso provoca nas outras pessoas essa revelação daquilo que elas realmente pensam, né? Talvez externado através dos atos e não por palavras, mas você começa a ver que o modo que elas te tratam muda. Tem um outro trecho aqui que eu separei, Neifer, que eu acho que retrata um pouco disso aqui, né? Justamente logo no início ali também, quando a viúva tá informando, né, os conhecidos, os colegas de trabalho sobre a morte dele, tem um ponto ali em que tem uma reflexão, né, assim, ó, o próprio fato da morte de um amigo despertou, como sempre, em todos os que souberam da notícia, um sentimento de alegria. Foi ele, não fui eu que morri, né? Então, então, quer dizer, são pessoas próximas que deveriam se preocupar ou, né, cuidar e tudo mais, mas na verdade o cara é aliviado por não ter sido ele, não ter sido a vez dele, né? E eu ouvi isso em algum lugar que, assim, quando morre alguém, uma das primeiras perguntas que a gente faz é quantos anos que a pessoa tinha, né? É verdade isso, né? Eu comecei a reparar. Verdade, sim, é verdade. Sim. O fulano morreu. Nossa, quantos anos que ele tinha? Então, daí, se é uma pessoa mais velha, isso deixa a gente um pouco mais confortável. Dependendo da nossa idade, é claro. Se é uma pessoa mais nova, deixa a gente mais preocupado. Então, eu li uma vez sobre isso e achei interessante. E assim também, nessa parte que você estava contando, não sei se você lembra que esse amigo que vai lá no velório, que começa com esse amigo, ele fica meio pensando se ele vai conseguir pegar o cargo que Ivan Ilitch tinha, né? Exatamente, não, exatamente, tô com ele aqui na frente, né? Assim sendo, ao tomar conhecimento da morte do colega, o que primeiramente ocorreu a cada um foi a possibilidade própria ou dos amigos nas promoções e transferências que ela iria provocar. Verdade. Ou seja, legal, sobrou uma vaga. Essa aqui é a... mas maravilhoso. Aí, claro que vai existir pessoas e pessoas na vida, mas aí vai muito de como você também geriu sua vida, que eu acho que essa é a reflexão que o livro faz, né? Como você era com as pessoas. Então não é questão de ser bondoso, bonzinho e tudo mais, né? Mas como era a sua relação com as pessoas. Ele tinha uma relação fria com as pessoas. Sim. E ordinária, que a gente falou, né? Então ele não se preocupava muito com as coisas. Então eu acho que essa relação que ele tem entre ele e as pessoas, eu acho que isso que a gente leva em reflexão sobre isso, né? Então, tem uma coisa bem profunda nisso tudo, né, cara? Você, né, tem um pouco de karma nessa história toda, né, cara? Tem de fato a questão da causalidade do universo, né, cara? Assim, as coisas são causa e efeito, né? Não são como é que fala? Eu pelo menos penso nisso, né? Que não é um destino traçado, né? Você provoca todas as coisas e claro que a maneira como você age tem consequências por um lado ou para o outro, né? Positivas ou negativas. Então acho que um pouco já vem aí talvez um pouco como é que fala, da negação da religião, né, um pouco do anarquismo, né, ele puxa um pouco para esse lado, assim, acho que dá para tirar um pouco disso daí também, né? E lembrando, a gente não falou lá quando a gente estava falando do autor, mas a morte de Tolstói também foi meio cinematográfica, né? Ele foge de casa com 82 anos, por causa dessa briga, desse entrever em relação ao que ele queria doar, todos os direitos autorais e tudo isso, esse pé de guerra. Ele foge com o médico dele e ele acaba adquirindo pneumonia e morre numa estação de trem, né? Ele fugiu no inverno, né? Assim, foi lá, né, um inverno rigoroso, lá no meio do inverno ele fugiu e é isso aí, morreu de pneumonia, né? E você falou como Ivan Ilitch acabava colocando todo mundo como antagonista, como inimigo. Tem uma frase bem interessante aqui no livro que eu grifei, que quando ele tá lá no leito de morte, tá lá, o médico vai ver ele e tal,
E daí acontece que a mulher dá um beijo na testa dele, na esposa. E ele fala, ele a odiava de todo o coração nos momentos em que ela o beijava e fez um esforço para não a repelir. Então, quer dizer, A esposa. A esposa. Faz uma expressão em relação a isso, né? É muito louco, cara. Bom, então imagina, né, quantas camadas isso tem, né? Quantos vieses isso tem, né? Um livro tão pequeno, cara, tão curto, pequeno em tamanho, né? Assim, mas tanta provocação para pensar, né? Não, é isso que a gente comentou. Comentou, acho que no episódio anterior, que a gente pode ler e entender uma camada, a gente pode, quanto mais um autor como esse, como Dostoiévski, como Dante, como Kafka, enfim, como esses monstros aí da literatura, quanto mais a gente cavucar, mais a gente vai encontrar. Então você viu que eu li lá, peguei um artigo, o cara estava fazendo uma visão sobre o médico, quer dizer, ninguém ia lembrar do médico, que o médico foi muito frio e tudo mais, quer dizer, vai ter vários viés e depende do leitor também. É isso aí, cara. Nossa, realmente o ponto de vista é muito... pode ser muito distinto, né? Ele era um funcionário público da Corte de Justiça, né? Então certamente você tem uma abordagem diferente de um ponto de vista de alguém que conheça esses meandros, né? Então a nossa bagagem faz com que a gente enxergue de maneira diferente esses diversos panoramas aí. Bom, mas vamos seguir um pouquinho na ideia central do livro, né, Neifer? Vai lá. Bom, então sim, o cara tem lá uma vida comum, cidadão comum, com uma vida comum, funcionário público buscando progresso na carreira, né, problemas em casa, problemas problemas de relacionamento aí com os próximos e tal. E aí, se eu não me engano, ele muda para uma casa nova, ou tá reformando uma casa, alguma coisa assim, né? Você vai me corrigindo aí que tem muita coisa aqui que eu não lembro, viu, Neifer? Vai lá. Não tô... eu não fiz aqui a resenha, não. Tô tentando ver o que eu lembro dessa história toda. Então ele vai tá lá fazendo uma reforma, decorando a casa e tudo mais, e aí ele vai mexer na cortina de uma janela lá da sala ou do quarto dele. Então ele monta lá uma maneira, sobe lá numa escada, num apoio lá, e tá mexendo na cortina e ele cai e ele bate a lateral das costas, né? Acho que na cama ou em algum móvel que tá ali, ele dá uma batida, cai, bate, né? Assim, na hora ali ele não dá importância para aquele evento, e é interessante que o Tolstói, ele de fato não dá importância também para esse evento, não é uma coisa em que você presta atenção, você só vai prestar atenção e entender a doença na medida em que vai passando e vai progredindo. Sim. A doença vai progredindo, né? Então ele bate ali e segue em frente, toca o barco. Eu até tenho essa parte aqui, Flávio. Tem o trecho exato que isso aí tem acontece? O trecho exato. Tem aqui, ó. De uma feita, subiu numa escadinha, a fim de mostrar ao forrador de paredes, que não estava compreendendo. Como ele queria o serviço, tropeçou e caiu. Mas sendo forte e ágil, conseguiu segurar-se e chocou-se apenas de lado com o ressalto de uma moldura. O ressalto de uma moldura, então batendo exatamente, né? Então quer dizer, ele não se esborrachou no chão, né? Ele caiu. e aí isso aí é o estopim, né? Assim, é o que desencadeia uma série de acontecimentos, e ele também não dá importância para esse evento. Ele sai dali normal, uma dorzinha e tal, essa dor começa a aumentar, ele vai experimentando outros sintomas, né? Ele vai piorando gradualmente. Eu acho que ele vai experimentando tontura. Eu lembro que tem uma parte ali em que aí aí que você começa a fazer a conexão, eu pelo menos quando estava lendo, né? De que ele começa a sentir, a expressão usada é sentir o gosto de fel na boca, né, um gosto amargo,
talvez alguma coisa relacionada ao fígado, né, relacionada a algum órgão interno ali que tenha provocado essa... E que também esse gosto diferente que ele sente na boca vem ali no meio. Ele já estava com problemas, já estava procurando médico, né, procurando auxílio e tal. E aí isso vai progredindo, e ele vai ficando cada vez pior. Chega um momento em que ele já não consegue mais trabalhar direito, ele já não vai mais ao escritório, ele passa a ter que ficar acamado, né? E nessa evolução toda da doença é que ele começa a, primeiro, refletir sobre a própria vida, refletir sobre as coisas que ele fez e principalmente as que ele deixou de fazer, sobre o tempo passado, né? Sobre o tempo desperdiçado, segundo a visão dele. Porque além da iminência da morte, ele começa a perceber o comportamento de quem está em volta dele, né? Então ele constrói todo esse cenário se baseando na ótica do cara que está morrendo, tanto daquilo que ele observa nos que estão ao seu redor, quanto no fim inexorável ali que está chegando, que uma hora ele sente que já não tem mais o que fazer, né? Nesse momento tem uma parte do livro que de toda essa reflexão, ele consegue refletir que o único momento da vida dele que ele era feliz era na infância. Não sei se você lembra dessa parte, mas sim, ele fala isso, que verdade. O único momento era a infância. E daí tem uma parte aqui, um trecho, que ele fala: e quanto mais longe da infância, quanto mais perto do presente, tanto mais insignificantes e duvidosas eram as alegrias. Ele consegue, né, eu acho que deve acontecer isso quando você se vê perto da morte, e você faz uma reflexão da sua vida toda, e você consegue fazer essa reflexão de momentos felizes. Daí, como a gente falou que a vida dele foi tão ordinária, tão sem emoção, vamos dizer assim, o único momento que ele pensa em alegria é da infância. Talvez tenha sido a etapa mais emocionante da vida, né, cara? Quando tinha as aventuras, quando tinha as descobertas, quando tudo era novo. E que você corria riscos, claro que proporcionais ao que você tinha na época, né? E quando a gente pensa nisso, eu acho que tem muito de verdade nisso aí. Claro. Né? Assim, pensa bem, né, cara? Porra, como era legal a vida de aventuras sem responsabilidade nenhuma. Sim. Sem se preocupar com a consequência daquilo, né, cara? Assim, nossa, pegava a bicicleta, descia a ladeira sem freio e tal, e, bicho, né, você não pensava que ia morrer. Hoje em dia você olha para as coisas que seus filhos fazem, assim, nossa, cara, que horror que era aquelas coisas que a gente fazia. As crianças de hoje em dia se machucam muito menos do que nós nos machucávamos na nossa época, não é, cara? E isso parte da preocupação dos pais também, eu acho que da proteção dos pais. E talvez às vezes da extrema proteção dos pais. Tem exagero nisso, né? Tem exagero. Jordan Peterson fala sobre isso no livro dele lá, 12 Regras para a Vida. Uma das regras é: deixe seu filho andar de skate. Então tem alguma coisa em relação a isso, né? Da proteção e deixar correr riscos e deixar viver a vida. Né? E tem coisa, é claro, né, que é claro que você não precisa enfiar o dedo na tomada para descobrir que ali passa energia, né? Assim, você não tem limites para tudo isso, mas tem coisas que você só aprende experimentando e se esborrachando. Não vejo outra maneira, e a gente exagera nessa proteção. Eu acho que de fato isso pode ter consequências lá na frente, né? Ao criar filhos que não estejam preparados para coisas muito simples, né? Eu conto aqui as cicatrizes que eu tenho e conto as cicatrizes que meus filhos têm. Né? Ninguém nunca quebrou um osso, ninguém nunca, né? Nenhum nunca levou ponto, e pô, com a idade deles a gente já tava, meu Deus, já tinha cartão fidelidade lá no pronto-socorro, né? E aí, né, Neifer, assim, acho que no final das contas a história geral é essa, né? Assim, ela começa, mais uma vez, pelo velório, ou seja, Ivan Ilitch morreu, né, e aí depois começa a se contar de onde é que veio, né? E
e de que maneira essa doença progrediu e levou àquele fato, e no meio do caminho, claro, uma série de reflexões. Mas, então, e aí eu acho que é o momento da gente discutir a respeito da essência daquilo que nós queríamos falar aqui hoje, né? Sim. Claro que são muitos pontos de vista para muitos trechos diferentes e com muitas conclusões diferentes também. Qual é a sua visão, então, da relação entre literatura e gestão? Então, nesse caso aqui, nesse livro específico, o principal motivo da gente falar sobre isso, trazer essa obra para cá, foi justamente esse evento aparentemente banal, né, um acidente doméstico, que provocou, de uma maneira, né, desencadeou de uma maneira ordenada aí, eventos que culminaram com a morte dele, que foi esse acidente lá fazendo a decoração do cômodo lá da casa dele. Um acidente, uma ocorrência ali que aparentemente não tinha importância nenhuma, para a qual ele não deu importância, né? Você acabou de ler, era um sujeito muito forte, portanto, né? Levanta, sacode a poeira e vai para frente, né? E, no entanto, isso teve consequências que não apareciam ali na superfície naquele momento. Ele fala que o machucado lhe doeu, mas a dor passou logo. Então, quer dizer, pois é. Ele doeu, sentiu aquela dor, mas passou logo. É isso aí. E assim, trazendo para aquilo que vive cotidianamente aí nas empresas, nas organizações, isso tem uma relação muito clara com uma postura que nós também temos nas ocorrências do dia a dia e que pode levar também a consequências muito graves, né? Que é de menosprezar os pequenos acidentes da empresa, né? E aí, claro, esse caso específico fala de um acidente relacionado à segurança. Então, o pessoal que está ouvindo aí, que é da área de segurança do trabalho, certamente conhece muito bem isso, né? O fato da gente menosprezar os quase acidentes, ou menosprezar aqueles acidentes com menos relevância, faz com que a chance de ocorrerem acidentes com maior relevância aumente, além do próprio fator mostrado na morte de Ivan Illich, que é que aquele próprio evento de baixa relevância se transformou em algo muito pior lá na frente. Isso vale para a segurança do trabalho, né, vale para questões ambientais, às vezes é um pequeno vazamento, um checklist que deixou de ser aplicado e coisas do tipo, mas isso pode desencadear problemas muito graves lá na frente. Isso vale para questões relacionadas à qualidade, às não conformidades de produto. Muitas vezes a gente fala, não, isso aqui é só um risquinho, né? Mas pode ser que aquele risquinho, para o cliente que vai usar aquele produto, tenha uma percepção muito mais aguçada do que a sua, e isso possa se converter em uma reclamação, em um recall, ou seja, as consequências que derivam de um pequeno evento podem ser catastróficas, né? Eu acho que esse insight é bem importante, porque a gente trazer para o mundo da gestão organizacional, a gente fala que qualquer tipo de incidente, então, sei lá, eu fiquei pensando quando a gente estava conversando aqui, até uma questão financeira dentro de uma organização, então você está vendo uma fuga de capital, um probleminha que deu em um dia lá de fluxo de caixa, você comentou de qualidade, até questão de gestão de pessoas, então um ruído que teve entre os colaboradores, talvez numa discussão que você desconsiderou, ou uma insatisfação relatada por um colaborador. Então, eu acho que esse insight que a gente tem aqui com a morte de Ivan Illich, que é essa pequena coisa que talvez desencadeou ou fez ele perceber isso, que também esse é outro enigma aqui do livro, né? Flávio, a gente estava discutindo aqui. Será que foi esse incidente que desencadeou a doença? Ou será que... E esse é outro enigma. Qual doença que é? No momento fala. Não é explícito, né?
não é explícito no livro qual é a doença. Assim, o meu entendimento foi que seria um câncer terminal, o seu foi outro, um órgão. Então, enfim, não dá para saber muito bem. Que, por exemplo, aquilo possa ter simplesmente revelado. Revelado isso. Tem revelado uma coisa que já existia ou pode ter sido a causa fundamental. Realmente não dá para saber. Acho que é parte da magia da coisa é justamente essa, né? Ele não entrega de mão beijada, né? Você precisa trabalhar também, né? O fato é que Ivan Illich, ele caminhou para uma doença, qualquer que seja a doença, ele caminhou para uma doença terminal. Então isso estava muito claro pela explicação dos médicos e por tudo, os médicos fazerem única e exclusivamente a atacar a dor para ter um mínimo aí de sofrimento, cuidados paliativos nesse momento. Mas eu acho que é isso, trazendo para a gestão organizacional, eu vejo que qualquer tipo de incidente, um incidente de governança, um incidente financeiro, é ficar atento a esses pequenos sinais que talvez o seu dashboard, os seus monitoramentos, ou a própria uma coisa que você bate o olho e enxerga, insatisfação de um cliente, por exemplo. Não, só foi um cliente que reclamou. Então, aí esse fala para outro, que fala para outro, né? Não, e às vezes tem cliente que não reclama, né? Então, não reclama, exatamente. Não reclama para você, né? Mas de repente fala pro colega na mesa do bar lá, e aí isso se espalha muito fácil, né? Eu agora não lembro qual foi, eu tenho a impressão que foi o acidente da Challenger, que depois tem documentários sobre isso, eu não lembro, acho que foi a Challenger, ou da Columbia, eu não lembro exatamente qual, que na investigação descobriu-se que tudo começou num retentor de borracha, né, num anelzinho retentor de alguns centímetros, assim, um anelzinho de borracha que permitia um vazamento de combustível que causou a explosão que matou lá 7 astronautas. Né? Isso faz a gente lembrar. Aí tem vários, né? Quando a gente fala de acidente, tem Bhopal, que também tem vários avisos, próprio Chernobyl, vários avisos. Então, quer dizer, esses pequenos, a nossa atenção nesses pequenos sinais. E aí também, falando das coisas do dia a dia, aí tem um conceito relacionado à segurança do trabalho, e acidentes especificamente, que é a pirâmide de Frank Bird, né? Assim, isso aí, para quem é técnico de segurança, engenheiro de segurança, conhece isso de cabo a rabo, né? Que é a ideia de que é uma pirâmide, que na base da pirâmide estão os incidentes com baixa, os quase acidentes ou com pouca relevância, e aí essa pirâmide ela vai subindo em que você tem uma menor quantidade de acidentes em que há vítimas, né? E aí você tem uma quantidade menor ainda de acidentes em que essas vítimas precisam de afastamento, de tratamento, e aí uma quantidade menor ainda que é das fatalidades. Então o topo da pirâmide estão as fatalidades, e lá na base, né, do lado oposto da pirâmide, é onde estão os eventos desse tipo que nós estamos dizendo aqui, que nós estamos discutindo. Então, não é que o fato de você não ter registros, por exemplo, de quase acidentes, signifique que os acidentes nesses quase acidentes não estejam acontecendo. Eles estão acontecendo, a diferença é que você não está atento a eles, você não está registrando, e isso vai dificultar o combate aos acidentes de maior relevância lá na frente. E esse mesmo conceito, que é da segurança, veio de lá, né? Mas esse mesmo conceito pode ser estendido a todos os outros aspectos de uma organização, como você mencionou, né, Nefer? Questão financeira, imagem, compliance. É só uma notinha que eu não vou pegar aqui, né? Ou é só um arredondamento no valor do táxi, né? Mas é assim que essas coisas começam, e isso pode ter, de fato, consequências. A gente está vendo aí, sem discutir o mérito da questão e nem ir na questão política da coisa, mas a gente vê aí, acho que hoje começou lá
foi aberta aí uma investigação, um processo lá para cassação daquele deputado que assediou uma outra deputada na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Começou com um comportamento inoportuno, né? Sim. Pode acabar com a cassação dele e poderia acabar de modo ainda pior. Né? Quer dizer, o cara fala assim, não, isso aqui é só ninguém tá vendo, né? Ou talvez assim, nesse caso você tá exemplo, talvez tinha outros casos por detrás, né? Uma insinuação, você imagina uma palavra, um comportamento inadequado e tudo mais. E aquela história, isso aí é o que ele fez isso na frente da câmera, né, Sim. cara? Quantos outros não acontecem fora, né? Quantos outros não acontecem? Mais uma vez, a lógica é a mesma. Eu não posso menosprezar as pequenas coisas, porque menosprezá-la, ou deixar de registrar, ou deixar de investigar, não vai fazer com que elas parem de acontecer, elas continuam acontecendo. Então, o que eu preciso fazer é aproveitar tudo isso para fazer minha organização, meu sistema, minha família, meu convívio melhorar, né? Então, acho que no final das contas a mensagem, a conexão aí com a gestão é essa. E eu diria, assim, se a gente pensar de uma forma holística, a gente consegue ter essa visão também na vida pessoal. Então, o que acontece com o seu filho, por exemplo, as pequenas mensagens que ele dá, o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo. Boa. Então, em tudo, eu acho que tudo que vai culminar num grande problema, lá atrás ele vai ter sinais. E às vezes essa rotina do dia a dia, essa loucura do dia a dia que a gente vive, a gente não fica atento a esses sinais. Eu acho que também o exemplo aqui de Van Litt, fazendo uma comparação aqui com saúde, também é isso, né? Às vezes a gente sente, isso é normal, principalmente homem. A gente sente uma dorzinha, não vai ver, a gente sente algum desconforto, também não vai procurar um médico. O homem já ele vai muito menos no médico que a mulher. Sim. Então eu acho que faz menos check-up, a não ser quando é exigido por empresas, aí principalmente executivos. Mas eu acho que esses pequenos sinais que a vida dá, não só gestão organizacional, ou um colega, um parente, um filho, mas também o mesmo caso aqui de Van Litt, né? Comigo aconteceu, quer dizer, desde 18 anos, mais ou menos, ou uns 20 anos, eu jogava bola e sentia uma dor muito forte não, uma dor, um desconforto na lombar. Sim. Ano passado, retrasado, eu travei, cara. Travei. Não conseguia sair da cama. Não conseguia levantar da cama. Nessa idade, rapaz? Você vê. Não conseguia sair da cama. Então, e já tive um caso de sentir muita dor e tomar remédio, no médico tomar remédio e não investigar o que era. Mas nesse último ano aí, eu travei absurdamente. E depois consegui ir no médico, daí fiz a bateria de exames e tal, descobri aqui 2 hérnias de disco de presente. Não sei, né? Talvez tratando lá no passado poderia ter evitado isso que eu ia te falar, você teve que travar para poder ir, né? Isso é muito comum, nossa senhora. Quantas pequenas coisas você fala assim, não, isso daí é porque a gente tem nós achamos que nós somos super-heróis, né, assim, de que, pô, nunca tive problema nenhum, nunca vai acontecer, né, e aí você acaba, mais uma vez, menosprezando essas coisas todas aí. E quando tem essas campanhas aí de Novembro Azul, né, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, eu acho que chama atenção dessas coisas também, né? Setembro Amarelo, que é o mês da depressão, então também, às vezes, um colega de trabalho, se acompanha ele, vê que em uma semana ele tá meio mal. Então, esses pequenos sinais, eu acho que
É A isso gente, aí. a gente nem falou sobre isso, né, Flávio, antes. Mas agora pensando e a gente conversando aqui, eu acho que a vida te dá sinais. Cabe você observar ou não. Interpretar, né? Interpretar ou A não. observação é importante, exatamente. Observar, interpretar e fazer alguma coisa, né? Tudo é, na minha visão, né, desse tema que nós estamos discutindo, é o menosprezo, né? A subvalorização. Menosprezo. Tem estatísticas aí que mostram que os acidentes acontecem, acidentes de trânsito, a maioria deles, muitos deles, né? E acidentes com consequências mais graves, quando o cidadão está chegando em casa, né? A hora que ele já está na zona de dirigindo, Relaxado. por exemplo, já está na área dele, já está no bairro ali e tal, muitas vezes já começa a tirar o cinto de segurança antes da hora, já está relaxado, já está procurando a chave de casa, já está procurando o controle do portão para abrir, né? Já começa a olhar para o celular e tal, porque é a hora em que o excesso de confiança aparece. E boa parte daquilo que acontece na empresa também é por excesso de confiança, né? Quantas vezes a gente já não viu o cara trabalhando com eletricidade lá, ele... não preciso fazer o aterramento, é rapidinho, já fiz isso, faço isso todos os dias, tal, vai lá, não faz o aterramento correto, vai lá e sofre um tranco lá, sofre um acidente, uma descarga, né? O excesso de confiança é uma causa bem presente em muitas investigações que a gente faz. Então, tem a ver com isso daí, né? Menosprezo, excesso de confiança. E esse livro ilustra essa história magnificamente, né? Assim, de uma maneira linda. Você estava falando aí, olha quanta coisa a gente conseguiu extrair do livro, né? Quanta coisa, impressionante. Esse livrinho tem o quê? Umas 200 páginas? Acho que nem isso, né? É isso. Depende da edição. A minha edição, que é um livrinho pequeno aqui, tem 92 páginas. Tá vendo? Nossa. E é o que a gente comentou no último episódio. Às vezes a gente fala de uma literatura clássica e o cara fala, nossa, o cara tem medo de encarar, né? O cara acha que uma literatura russa vai ser uma coisa difícil. Então, e entra mais um objetivo aqui do Notas de Rodapé Podcast, que é desmistificar um pouco isso. É claro que, como a gente comentou, tem várias obras complexas, mas eu diria que é a minoria. Flávio, o que você acha? Eu acho que das que se tornam universais mesmo, e que ganham o mundo, e que atravessam gerações aí, realmente são as que são acessíveis. Sim. É claro que tem obra que é para intelectual mesmo, né? Assim, que é feita para ser inacessível mesmo. O autor se diverte com com o fracasso dos leitores, né? Em entender o que ele escreveu. Mas para pegar, né? Para virar um clássico, tem que ser algo acessível em várias camadas diferentes, vários níveis diferentes da sociedade. Então, realmente, o que é simples, né? Da última vez que a gente conversou, eu falei sobre o Drácula. Por que é legal? Porque é simples, né? Porque você quer saber o que vai acontecer logo a seguir. E esse exemplo aqui que nós estamos dando da morte de Ivan Ilitch é bem esse caso, né? Você quer saber o que vai acontecer, apesar de você saber já o enredo, claro, mas você quer saber o que ele vai experimentar, o que ele vai observar, né? E é muito legal. Isso aí esse livro realmente é muito recomendável e até pela acessibilidade a ele, o fato dele ser rápido, ser curto, aí também faz com que se você tiver um voo, mas se você for fazer um voo de São Paulo para Manaus, você lê o livro inteiro. Lê, se bobear antes de decolar o avião. Se bobear antes de decolar o avião. E aí você vai ver a principal característica de Lev Tolstói, como a gente comentou, que é descrever a morte em vida, uma coisa que ele não passou, obviamente, e ele descrevia de forma magistral. Eu lembro de passagens do Guerra e Paz, e eu não ia ler A Morte de Ivan Ilitch, Flávio. Minha esposa tinha lido, porque ela ficou curiosa sobre Lev Tolstói, porque eu tinha acabado de ler Guerra e Paz, né? Então eu já estava numa overdose de Tolstói. Precisava de um refresco, né? Mas daí ela insistiu até para a gente discutir, porque a gente gosta de discutir os livros que a gente lê em comum, quando calha de a gente ler em comum. E daí eu li aí em 2, 3 dias e foi realmente fantástico. Assim. Legal. A gente recomenda para todos.
é uma obra simples de começar, e eu lembro de uma discussão que a gente teve recentemente aqui em casa também com os amigos, que não leem, assim, clássico. Não, eu prefiro uma autoajuda, um desenvolvimento pessoal, uma coisa que eu consiga modificar em mim, né? Mas olha quanta coisa que a gente tira de uma literatura clássica. Eu acho que não existe literatura que você faz uma reflexão tão profunda de você mesmo quanto uma literatura clássica. Se Tolstói não te modificar, cara, o que mais vai modificar, né? É isso aí. É claro que boa parte daquilo que a gente... primeiro que eu não tenho certeza, tenho certeza que a gente não aproveita tudo que ele quis dizer, né? A gente não entende tudo que ele quis dizer. Muita coisa passa, tanto é que tem... Né, você tem estudiosos da vida inteira, né, da obra desses caras e tal. E segundo que muita coisa a gente olha, interpreta, entende e não aplica, né? Então, assim, a gente está falando aqui sobre a gente precisa dar valor para as pequenas coisas, né, para os acidentes banais e tudo mais. Mas, cara, certamente a gente vai deixar passar muita coisa aqui. A nossa busca por crescimento pessoal aí, né, assim, em melhorar como humanos, a gente vai falhar, muitas vezes a gente vai fazer o errado mesmo sabendo o que é o certo. Então, isso aqui só provoca a gente a caminhar, né, assim, só faz a gente dar um passo a mais e, quem sabe, chegar mais perto, mas isso não acaba nunca. E se a gente ler esse livro daqui uns 5, 10 anos de novo, nós vamos olhar para ele com uma bagagem diferente, com exemplos diferentes, né, com um entendimento diferente, porque é disso que são feitos os clássicos, né, cara? Eles não morrem jamais, né? Eles vão trazendo coisas novas toda vez que você aborda eles. Magnífico! Então a gente está chegando ao final aqui desse episódio. A nossa recomendação para quem não leu é que se debruce na obra de Lev Tolstói. Comecem, não façam como eu. Realmente comecem por A Morte de Ivan Ilitch, comecem por Felicidade Conjugal. Ana Karenina já é um livro que eu ainda não li, o Flávio leu, mas também já é um livro um pouquinho pesado. Mas vão tomando gosto pelo autor, que com certeza vocês vão ficar maravilhados. Então, assim, a gente chega ao final deste episódio e nos vemos numa próxima nota de rodapé. Até lá! Valeu, tchau!